E vamos começar a segunda aula de investimentos para independência financeira. Amigo, foco, presta atenção. Se puder, coloca essa aula numa televisão, coloca essa aula num computador ou pega seu celular e desativa todas as notificações que não sejam pertinentes para você dar atenção 100% a essa aula. Pega um caderno, pega uma folha de papel, anota, presta atenção, isso aqui pode ser transformacional, eu não estou brincando. Na aula 1, várias pessoas falaram que realmente mudou a mente dela, e você pode ir lá conferir nos comentários, não é palavra minha não, e eu vou compartilhar alguns comentários até aqui durante essa aula, tá bom? Então beleza, você já fez isso, agora você curte essa aula aqui, você pega e se inscreve no canal que vai ter muita novidade nesse canal, tá bom? Esse ano. Então, já tá focado, tá preparado? Então me dê a mão e vamos começar de uma vez por todas. Investimentos para independência financeira, aula 2, tá bom? Qual que é a minha missão aqui? A minha missão é entregar os melhores investimentos para a independência financeira. Os melhores. E para ficar muito claro, ficar mais claro ainda para vocês. O melhor caminho para a independência do zero. Ah, Floriano, tô acima do zero. Vai ser mais rápido para você. Mas se você estiver do zero, pode pegar na minha mão e vamos junto. Presta atenção nessas 3 aulas. Vai ser transformacional. Eu não estou brincando, tá bom? Não estou brincando. Para começar aqui, eu quero mostrar uma coisa real, que eu gosto de colocar as coisas na prática, tá bom? Uma coisa real para vocês. Isso aqui é meu patrimônio, que eu já mostrei na aula 1. Vocês podem perceber que nos primeiros 17 dias desse ano eu tive uma valorização de R$ 31.744, que significa 2,1%. E agora, dia 31/1, tive uma nova valorização e foi para 59.297. Aí você vai falar assim, ah, que incrível, Floriano, você vai ficar multimilionário em 17 dias, vai ser incrível. Não, amigo. Isso aqui é variação de renda variável, porque eu invisto em renda variável, ou seja, tá subindo, mas poderia estar caindo. Mas por que eu coloquei isso positivo? Não foi de maldade para estimular vocês a imaginar que é assim, que a vida é fácil, simples. Não. É para falar o seguinte, que possivelmente a gente está em um ponto de inflexão, que eu mostrei no gráfico na aula passada, que a gente pode estar em um momento que a bolsa pode multiplicar algumas vezes. Ah, Fernando, você está nesse momento, você tem essa confiança, tem certeza? Não. Não existe fato, não existe 100% de confiança. Mas os indicadores, se você olhar a história, faz sentido, é tangível, é possível imaginar isso. Não seria algo extremamente surpreendente, tá? O Brasil tá bem organizado para isso. A gente tem um governo atrapalhando um pouco, mas a gente tá bem organizado para isso. Então, possivelmente isso pode acontecer. E aqui é um sinal, tô mostrando na prática para vocês. Ah, vai sim para sempre? Não sei, não sou vidente, mas eu acredito que pode ocorrer uma grande valorização. E por isso que amanhã a gente vai abrir a carteira para vocês, detalhando. Se vocês quiserem começar, amanhã vai ser o dia, tá bom? Beleza, agora eu também vou mostrar aqui na prática, olha só. Como eu falei para você, ó, oscilação positiva em ações, ganhei 8,2% e perdi 3,8% fundos imobiliários. E no saldo final vocês viram ali atrás como ficou. Na verdade, aquela lá também tá com renda fixa, por isso ficou tão baixo. Porque se fosse sem renda fixa, tava mais ou menos 6%. E ali tá 4 e... Deixa eu voltar aqui. 4,62. Estaria mais ou menos 6% se não tivesse renda fixa, tá bom? Então, o fundo imobiliário caiu 3,8, em compensação, em renda variável subiu bastante. Fundos imobiliários, os meus, não estão bem diversificados, porque eu tenho basicamente uns 4 fundos e um significa mais de 50%. Porque é um fundo específico que eu gosto dele, que eu vou mostrar para vocês na carteira, e eu tenho esse fundo e eu não ligo muito porque não representa um percentual muito grande da minha carteira, entendeu? Por que eu não represento? Porque eu tenho 600 mil investido em ações e tenho 40 mil em fundo imobiliário. Não é muito relevante. Então não estou preocupado agora em diversificar, porque no contexto geral faz sentido e vocês vão aprender sobre diversificação nessa aula. E agora eu quero mostrar para vocês um print. Eu vi esse print aqui no grupo de alunos que eu tenho no WhatsApp, tá bom? Quando eu abri a primeira turma dos alunos, eu fiz uma promoção na qual quem comprasse primeiro, o mais rápido possível, entraria no grupo, que ali entrou algumas pessoas. E ontem... esse aluno mandou esse print. Ele mandou esse print, eu pensei até que foi repetido, assim, eu olhei de rápido, assim, não percebi muito. E aí, em seguida, ele mandou um áudio. Aí eu parei, vou ver o áudio dele, que eu respondo todo mundo e tal. Aí parei pra escutar o áudio dele. Então vamos escutar o áudio dele, que eu acho muito pertinente pra vocês. Preste atenção. Agora, um feedback legal aí, Floriano, que desde as primeiras aulas, né, que eu falei na pré-informação investidor, né, que eu estava fazendo tudo, sempre estava acompanhando os vídeos, você sempre falava, né, às vezes investir, né, começar com R$ 10 ou começar com 100 para poder já ver a diferença no saldo e dar aquela investigada. Aí de ontem para hoje, esse meu patrimônio já subiu aí uns R$ 26, R$ 25, já subiu um pouquinho. E isso aí já é legal, porque eu falei, quando eu vi, né, eu tirei print nos 2 dias pra poder ver, falei, putz, de um dia pro outro já subiu isso, e é bem legal. E quando você falou também, na época, eu já comecei a acompanhar o meu do CDB, que eu já tinha pra poder ver e realmente aumentando, e isso é bacana, é instigador, né, faz a gente querer investir mais. Olha que interessante, amigo. R$ 25 motivou ele a investir.
Ah, Floriano, R$ 25 é tão pouco. Sim, cara, mas quando você vê resultado, cara, é o que motiva. Por isso que você precisa começar. Você nunca vai ver resultado em nada se você não começar. Esse aqui é o ponto. Eu até fiz uma amostragem aqui, eu até coloquei errado. Aqui não é dia 1º, não, é dia 31, tá? Do dia 30 pro dia 31, ele ganhou 25,59. Isso motivou ele. E aqui ele mandou o print todo feliz. Porque, cara, você começou algo e tá dando certo. Você tem que permanecer. E aí você continua, você aporta. E daqui a pouco esses 25 vira 250. Depois 2.500. Depois 25 mil reais. Aquela valorização que eu tive é a maior que eu já tive. De verdade mesmo. Uma das maiores. Maior não, mas foi uma das maiores de um dia pro outro. De um dia, de 15 dias. Aí é uma das maiores valorizações que eu já tive. Por quê? Mas foi step by step. Não foi do dia pra noite. Eu acordei, valorização incrível. Não, pô, foi step. Eu comecei ganhando R$ 5 de dividendos e fui aumentando. Então você tem que começar. Você tem que começar. E aí tem uma galera que me perguntou na aula passada, quanto que eu começo? Quanto que eu preciso pra começar? Você pode começar, amigo, com R$ 10. R$ 10. Ah, Floriano, R$ 10. Pode começar com R$ 10. Eu recomendo mínimo R$ 100. Por que mínimo R$ 100, Floriano? Vamos fazer uma simulação aqui? Valorizou 9% a sua carteira, do dia pro outro, esse 9%, que é bastante coisa, tá bom? Com R$ 10 você ganhou 90 centavos. Não vai te motivar, assim, você nem vê, você vai olhar rápido, nem vai ver, mas foi 9%, é muita coisa. Já em R$ 100 você vê 109. 109, pô, R$ 9 dá pra fazer alguma coisa, R$ 9 dá pra comprar uns salgados, comprar alguma coisa. Você já tangibiliza, 90 centavos você não tangibiliza, você vai ignorar. Se aqueles R$ 25 fossem 25 centavos, o volume seria o mesmo. Os dois são valores baixos. Só que R$ 25 ele tangibiliza, ele vê aquilo. 25 centavos você não vê, você esquece. Talvez você não pegue nem na rua, eu pegaria, mas tem gente que não pega nem 25 centavos no chão. Ou seja, você não tangibiliza. Então você precisa investir em um valor que você consiga sentir aquele valor minimamente. Se você não sentir, você não vai conseguir crescer, entendeu? Então por isso que eu falo, mínimo R$ 100, porque R$ 9 é um valor relevante, R$ 5, 3, você consegue sentir aquilo. Mas se pra você for R$ 1.000, coloca R$ 1.000. Mas coloca algo que você possa realmente investir por longo prazo, 4, 5, 10 anos, tá bom? Você precisa saber disso e tem que ser coerente. E outro agora, convite pra você aqui, ó, aula passada. Se você não assistiu a aula passada, amigo, pode assistir, ó. Como eu falei, aqui tem alguns comentários que eu tive na aula passada, ó. Top, ansioso pra próxima, gostei bastante. E a galera realmente comentou muito e eu espero que vocês comentem nessa aula de novo. E vai ter hashtag nova nessa aula, hein? Pra quem não assistiu a última até o final, teve hashtag. Essa aqui vai ter nova, melhor ainda, essa hashtag de hoje é boa. Beleza? Então, se você não assistiu, eu recomendo. E vai ficar liberado por tempo limitado. Repetindo, essas aulas não vão ficar liberadas para sempre. Assista, que senão você vai perder. Eu vou tirar do ar e não adianta vir no meu DM. Pô, não assisti. Eu falei, espera que futuramente no ano que vem tem outro. Então tem que ter paciência, tá bom? E teve um comentário na aula passada que eu achei muito pertinente trazer para vocês aqui. Vamos lá. Mano, que aula libertadora. Eu hoje tenho 25 anos querendo ter visto essa aula há um bom tempo atrás, mas com certeza vai mudar minha vida. Obrigado, Floriano. Aí veio o Thiago Lins embaixo, que também não conheço nenhum dos dois, tá bom? Eu com 29 anos queria ter visto essa aula em 2012, boa aula. E aí veio o Eduardo, somos nós, vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos nos fortalecer. Aí eu comento, mas estão vendo hoje, vamos que vamos. O William fala, é antes tarde do que nunca. Por que que eu tô mostrando esse comentário e dando destaque pra ele? Porque, amigo, você não tem como voltar no passado, mas você tem como cuidar do seu presente pro futuro. Então, comece a investir agora, comece a traçar agora. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro. Começa com seu pouco, começa com seus R$ 10. Aproveita que as aulas são de graça, abre conta na Guide é de graça, tudo é de graça. Só precisa do dinheiro para investir, literalmente. Perfeito? E eu sei, amigo, desconhecido dá medo. Ah, não sei o que fazer. Comece agora, reforçando para você. Quer ver a diferença na prática? Ó, 35 anos, investindo R$ 250, 5.800 gastável. Já é um valor direitinho. 40 anos investindo, se você começar agora, literalmente, R$ 9.300. Melhor ainda. Mais dois aninhos só. 42 anos investindo, R$ 11.197. Isso dá um salto de qualidade de vida. Agora imagina, compara você ganhando 5.800 ou você ganhando 11.197. É uma qualidade de vida a mais, certo? Então, amigo, comece a investir o quanto antes, perfeito? Missão da aula passada, abrir conta na Guide. Por quê?
Porque na Guide você tem muito mais opção de investimento. Bancões não é legal, bancões tem poucos investimentos, é mais caro o custo, a plataforma é ruim, então tem vários motivos para não investir em bancões, perfeito? Hoje a gente vai falar do tripé do investidor, perfeito? E principalmente nessas duas partes. Eu vou sugerir investimentos literais nessas duas partes, explicar como você analisar uma rentabilidade boa para cada classe de investimento aqui, tá bom? Preste atenção. E pessoal, quem quiser abrir conta na Guide, tem uma aula completa para você abrir conta na Guide aqui embaixo, perfeito? E na aula passada, teve algumas pessoas falando: pô, Floriano, a Guide pede muito dado. Vou simplificar o motivo porque ela pede muito dado. Vamos lá. Ela é regulada pela CVM, ela é regulada pelo Conselho Monetário Nacional, ela é regulada pelo Banco Central do Brasil, perfeito? Ela também é regulada pela B3, ela também é regulada pela Ancor e pela Anbima, ela também tem que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, ela precisa de dado para conseguir arcar com o arcabouço de demandas de todos esses órgãos reguladores e empresas reguladoras. Perceberam, então? E agora, para passar um pouco mais de confiança. 10 de maio de 2022, ela tinha 29 bilhões de reais sob custódia e possuía 90 mil clientes, ou seja, amigo, abre a conta. Se for por isso, pode abrir na conta da Guide, pode abrir em outra, mas a Guide você pode perceber que tem um grau de segurança, na minha humilde opinião, boa. E é onde está meu dinheiro também, tá bom? E temos aqui a aula, aqui embaixo, se você quiser abrir. E abra a conta pelo meu link. Porque se você abrir pelo meu link, você pode vir falar comigo que a gente dá todo o suporte do WhatsApp. Ah, não tô conseguindo abrir, a gente te ajuda. Ah, deu algum erro, te ajuda. Ah, aconteceu qualquer coisa, a gente te ajuda pelo WhatsApp, tá bom? A gente tem esse suporte. E na aula passada eu também mostrei pra vocês como eu consegui o meu dinheiro, que foi trabalhando, investindo. Eu não consegui herança, infelizmente não, felizmente, porque senão meus pais são falecidos, então felizmente não tive herança, e infelizmente no sentido de que se eu nascesse numa família muito rica, a herança normalmente é antecipada por doação para economizar imposto de renda. Então, infelizmente, não nasci numa família tão abastada assim. Sorte também não tive em questão de loteria, não ganhei nada na loteria, não dei golpe em ninguém, tô com ficha limpa. Então o que eu fiz eu ganhar dinheiro foi trabalho e investimento. Tá aqui meu patrimônio que eu já mostrei para vocês. Também mostrei para vocês que qualquer um consegue. Você pode perceber que tem gente investindo 7 mil, 20 mil, vários valores que eu mostrei na aula passada para vocês. Então se vocês quiserem, vocês conseguem. Outro ponto extremamente relevante. Amigo, você precisa tomar consciência de quem você vai confiar. Cuidado com o gerente de banco, cuidado com o agente autônomo. Preste atenção, contei várias histórias na aula passada. Então, se não viu, volta lá e vê. Perfeito? Com pouco você chega longe. 40 anos investindo 300, você chega a 10.800 como renda gastável. É um patamar já legal, né? Dá pra viver uma vida boa. Não vai ter INSS para todo mundo. Vai faltar dinheiro. Você vai ganhar muito pouco quando você ficar aposentado. Faça a sua aposentadoria. Você investindo bem, você pode chegar a 10.095 reais de rentabilidade, de renda gastável, tá? Investindo mal, vocês viram na aula passada, ganhar 2.000, 3.000 reais por mês. É um patamar de vida bem abaixo, tá bom? Continuando, mostrei para vocês também o que é o mercado de ações. Olha o que acontece. $1 virou 2,3 milhões de dólares. Por que isso acontece? Porque você gasta todo o seu dinheiro com ações, com investimento, com empresas. Com investimento eu não invisto, mas você dá seu dinheiro para a empresa, não dá? Não dá. Então pronto. Você não comprou sua casa de algum lugar? Você não paga aluguel para alguma construtora? Para alguma construtora não. A construtora construiu, alguém comprou como investimento e você paga aluguel, viabilizando o negócio da construtora. Você não come, a Mídias Brancas produz comida. Você não se transporta, não anda de carro ou coisa parecida. Quem faz o combustível é a Petrobras. Então todo o seu dinheiro vai para empresas. Quem que vai valorizar? Empresa, simples. Por isso que a empresa é o que transformou $1 em 2,3 milhões, tá bom? Explicação simples e direta para você conseguir entender. E temos aquele ponto que eu falei agora mais cedo nessa aula. Ponto de inflexão. A gente pode estar em um ponto de inflexão que já aconteceu no passado. Foi onde eu comecei a investir e tive uma rentabilidade muito boa, tá bom? E aqui é o que mostra, ó. Essa rentabilidade aqui pode ser, possivelmente, um sinal que a gente pode estar em um momento que pode ter uma autovalorização. Essa é a minha humilde opinião. Posso estar errado, é variação, mas tudo indica que em algum momento, pode não ser agora, pode ser que a 6 de um ano, vamos ter um rally, que é chamado quando a bolsa valoriza muito. Essa é a minha humilde opinião, tá bom? Não só minha, tem vários especialistas também que pensam assim. Perfeito? Continuando. Mais uma vez, se não assistiu a aula 1, assista a aula 1. Recomendo assistir, o link está aqui na descrição. E vamos começar de uma vez por todas, falar do tripé do investidor. E hoje eu vou falar de reserva de emergência e meta pessoal. Na aula passada eu falei um pouco dessa analogia, eu vou reforçar um pouco mais essa analogia. Esses dois pilares são como se fosse a base de uma casa. Aqui você consegue me dizer, a casa vai ser boa? Vai valer a pena morar em cima? Você não faz ideia.
que determina a sua qualidade de vida numa casa, se a casa vai ser boa ou ruim, não é a viga, não é o básico, não é ali a base. Você pode viver numa casa com uma base ruim por muito tempo, até que acontece uma catástrofe e você morre, tá? Então você precisa sempre cuidar muito da base, porque a base pode simplesmente encerrar o jogo pra você, literalmente. E aí, em cima dessa base, você pode colocar uma mansão de alguns milhões, você pode colocar uma casa mais simples. Tudo bem, mas a base precisa ser sólida. É muito melhor você viver numa casa simples do que numa mansão sem base. Por quê? Porque uma mansão sem base acontece isso aqui, ó. Isso aqui é uma mansão lá na Alphaville que caiu recentemente. É uma casa aqui que parece ser que já foi elitizada, caindo também. Você prefere o quê? Tá morando nessa casinha aqui, mais humilde, ou tá morando numa mansão caindo aos pedaços, você pode morrer. Não cair nos pedaços da superfície, mas a fundação. Então você precisa ter uma fundação sólida. Sólida, não é brincadeira isso. Você tá brincando com o seu futuro financeiro. Não brinque com isso, perfeito? Então vamos continuar aqui. Mostrar exatamente quais são os investimentos de reserva de emergência que você pode ter. Lembrando, o que é reserva de emergência? É se acontece alguma catástrofe. Seu carro bateu. Você precisa consertar, você trabalha com o seu carro, você precisa ter um dinheiro para consertar ele rápido. Você não pode esperar, vou consertar daqui a 6 meses. Você vai parar de trabalhar, se for o caso de trabalhar com carro, ou qualquer outra coisa, notebook, celular, que são coisas fundamentais hoje em dia. Ou seja, você precisa ter uma reserva de emergência. É para isso, para coisas inesperadas, comprar um remédio também. Ou seja, o que você precisa ter? Alguns meses da sua vida. Aqui eu coloquei como 6, porque nos livros de finanças normalmente eles falam 6 meses, mas cada um tem que adaptar o seu tempo. Se você é alguma coisa autônoma, tipo ser alguma profissão que seja autônoma, você não tem um contrato, uma certeza de recebimento, tem que aumentar esse tempo. Se você é concursado, você pode diminuir esse tempo. Se você é um médico que consegue emprego fácil, você pode diminuir esse tempo. Então cada um tem a sua realidade, perfeito? Cada um tem a sua realidade, perfeito? Ah, já tenho isso, sim, perfeito, então você já está com uma parte concluída. Agora vamos verificar a qualidade do seu investimento. Seu investimento, sua reserva de emergência, está rendendo 100% CDI ou mais? Beleza? Tá rendendo? Beleza, sim, ok, perfeito, tá tudo certinho. Com liquidez diária, você pode tirar, você perdeu o celular, você consegue comprar no dia seguinte com o dinheiro das suas emergências porque você consegue pedir ele de volta? Beleza, sim? Então beleza, tá check, tá perfeito na sua reserva de emergência, tá certinho, tá bom? E agora quais são os tipos de reserva de emergência? Primeiro, tesouro direto, é basicamente você emprestar dinheiro pro governo, tá bom? Você dá dinheiro pro governo. Primeiro, o básico para você começar a investir é mais ou menos em torno de 100 reais. Ali tá 120, mas esse valor varia, tá bom? É mais ou menos 100 reais para você começar a investir em tesouro direto, perfeito? Liquidez D0, ou seja, você pede antes da 1 da tarde, ele cai no mesmo dia. Outro ponto que é importante, se você investir acima de 10 mil reais, você vai ter que pagar uma taxa de 0,20. Tava 0,25, agora com 0,20 eu acho que não aumentou de novo. 0,20% ao ano. Isso vai prejudicar um pouquinho sua rentabilidade. Você vai acabar o ano com menos de 100% CDI. Perfeito? Perfeito? Então vamos continuar aqui. Seguimos que você também vai conseguir, através do investimento de tesouro direto, ter a alíquota regressiva. Ou seja, se você tira seu dinheiro antes de 180 dias, você tem que pagar 22% de imposto sobre o seu lucro. Acima de 181 dias, 20% e assim por diante. Acima de 721 dias, você paga apenas 15%. Isso aqui é lucro na veia, você vai economizar na veia. Então isso aqui é importante de ter, tá? Sempre busque investimentos que tenham essa tabela regressiva. Também temos a tabela regressiva que se aplica a praticamente todos os investimentos, que é o IOF. Se você investe, no dia 1, se você tirar o seu capital, você vai pagar 96% de IOF. Ou seja, todo o seu lucro vai para IOF, resumidamente, tá? E também temos aí até os 30 dias, ou seja, começou a investir, espera 30 dias para conseguir mexer no mínimo, porque senão você vai pagar IOF, e é muito triste pagar IOF, beleza? E tesouro direto, 100% da Selic, rende 100% da Selic, que atualmente é 13,75%, beleza? Essa é uma opção de reserva de emergência que eu acho boa. Entre ali 100, 10 mil eu acho boa. Se passar de 10 mil eu acho que tem opções melhores, porque você começa a pagar ali os 0,2%, não tem porquê você ter uma rentabilidade abaixo de Selic, abaixo de taxa Selic, porque você vai pagar essa taxa, você pode entrar em outros, entendeu? Então não vale tanto a pena. Beleza, fundo de renda fixa não, CDB, vamos entender, é você emprestar dinheiro para banco, investimento mínimo na guide é de R$1.000 e a taxa é zero. Também tem a tabela regressiva de imposto de renda, perfeito. Tem a liquidez diária, tem vários tipos, você pode escolher o que tem liquidez diária. Rentabilidade vai variar do período e do emissor, ou seja, o banco que escolhe quanto ele vai te pagar, perfeito? Também tem a tabela regressiva do IOF, isso aqui se aplica praticamente para qualquer coisa, a questão do IOF. Então sempre tente mexer depois de 30 dias para você não perder o IOF, beleza? Não tem que pagar IOF. Conta corrente remunerada. Aí tem vários bancos aí com conta corrente remunerada, não precisa citar nome. Aí tem vários que você também pode deixar aí
na sua reserva de emergência. Só que tem um ponto negativo que esse não tem a tabela descontada ali do IR, lembra que eu falei pra vocês? Quanto tem mais tempo você deixa? Você pode deixar lá 1 ano se você vai continuar pagando. Agora o Nubank falou que ia ter e tal, mas eu não entendi muito bem como que vai funcionar. Na minha rentabilidade eu não vi, tá bom? Eu tenho um pouco de dinheiro no Nubank, eu não vi nada de regressivo na taxa do Nubank, mas eles falaram que tem, não entendi bem como funciona, tá bom? Então na minha concepção não tem, até onde eu sei, a maioria dos bancos não tem tabela regressiva para conta corrente remunerada, perfeito? E agora vamos olhar para fundo de renda fixa. Fundo de renda fixa é onde eu coloco minha reserva de emergência, tá bom? Minha reserva de emergência está em fundo de renda fixa. Por quê? Porque rende acima do CDI. Rende ali 103, 104, 105, 107% do CDI. E aí é bom, né? Aí é bom. Só que você assume um pouquinho de risco. Um pouquinho de risco que eu vou falar para vocês aqui, só que você tem a chance de ganhar mais um mês no ano, tá? Por que mais um mês no ano? Porque você vai pegar simplesmente e colocar ali, vamos botar 107% do CDI. Vezes 10 dá 70, você ganha mais 70% do CDI. Mais 2, que é os 2 anos, você vai ganhar mais ou menos 70% a mais de um ano. Ou seja, no seu ano vai ter 12 meses e meio, vamos dizer assim, de rentabilidade. Aí, no longo prazo, isso dá uma diferença, eu vou mostrar pra vocês. Beleza, tem 2 fundos que eu recomendo na Guide. Se você vai investir de 10 reais a R$ 1.000, Guide Cash, tá? Se você vai investir acima de R$ 1.000, Fundo do Porto, tá? Por que você recomenda esse fundo? Porque ele é bem diversificado, ele tem um patrimônio acima de 4 bilhões, está em 5 bilhões já de patrimônio gerido, é muito qualificado, a taxa dele é 0,3, que é uma taxa baixa, a diversificação de carteira dele é alta, ele tem um percentual líquido bom, que ele não vai ter que bater na cota para poder gerar, para pagar saque, então é um fundo que eu considero bom. E quando você olha aqui pro Tesouro Selic, se você ultrapassar dos 10 mil, você tem que pagar aquela taxa que eu falei, então para mim não é tão legal, perfeito? Só que esse fundo aqui, Fundo Porto, é um fundo que investe em crédito privado, ou seja, ele empresta dinheiro para empresas. E ele emprestou dinheiro para Americanas, exatamente. Então ele tomou um pequeno calote. O que aconteceu? Ah, perdi dinheiro, perdeu dinheiro. Não, ninguém perdeu dinheiro investindo no Fundo Porto. Ninguém perdeu dinheiro. Por quê? Porque ele não perdeu, não ficou negativo. Ele perdeu pro CDI. E beleza, mas teoricamente, pelas minhas contas, possivelmente até dezembro ele vai ficar com 100% do CDI. Ou seja, você teve uma alta probabilidade de fazer 107% do CDI, foi o que ele fez ano passado, que foi a média dele até ano passado, 107% do CDI. No pior cenário de todos, que é uma empresa gigantesca, sofre uma fraude, que é envolvido, tem envolvimento aí de algum grau aí, ninguém sabe qual, do trio ali, que são os homens mais ricos do Brasil. Então, numa catástrofe, você não perde dinheiro, você deixa de ganhar, mas você não perde dinheiro. Só que, em ambientes normais, você ganharia 107% do CDI, ou seja, você ganharia 1 ano e meio aí, meio ano a mais de um ano, entendeu? E aí o que aconteceu? Assim que aconteceu isso, como é um fundo que eu compartilho com meus alunos no meu curso, eu compartilhei a notícia com a galera, mandei vários áudios no grupo do Telegram com a galera do meu curso, explicando detalhadamente. E recentemente também saiu que os bondes da Light tinham também sofrido... Mas, Fernando, você falou que é a coisa muito fora da curva. A Light não foi igual a Americanas, porque a Light já era uma dívida de risco. Tanto que o fundo do Porto nem investe. Eles investem em dívidas realmente muito qualificadas. Eles nem investem. Eu até verifiquei isso para informar qualquer coisa. Porque depois que aconteceu esse negócio Americanas, eu percebi que normalmente tem um gap. Se eu sei da informação que é divulgada na imprensa antes da cotização, eu consigo sair do fundo antes de tomar esse prejuízo. Tipo, de perder para Selic. Eu poderia ter feito isso da última vez. Só como eu não sabia esse timing, eu não fiz da última vez. Só que da próxima vez que isso acontecer, como eu tô sempre acompanhando, eu vou sair antes simplesmente da cota ser cotizada para baixo. E aí eu não tomaria esse downside aí da cota que aconteceu no Fundo Porto por causa que ele não perdeu o dinheiro, mas teve a questão de ficar abaixo do CDI, perfeito? Teria acontecido isso, não teria acontecido isso se eu tivesse acompanhado e saído na hora certa. Agora que eu aprendi essa parte, eu entendi como funciona exatamente as regras, agora eu consigo fazer, e por isso que eu entrei, essa aqui basicamente é a central do sistema da CVM, aqui você consegue ver as posições, e por isso quando saiu essa notícia, a primeira coisa que eu fui ver era se tinha e quanto que ia cotizar para mim poder sair antes, não sofrer essa baixa no patrimônio, e avisar todo mundo, obviamente, que dos meus alunos aí para poder sair também, beleza? Isso é comum, Florino? Isso é comum? Não, isso não é comum de acontecer, isso é extremamente raro. Se você pega aqui desde 2018, não teve nenhum momento que isso que aconteceu, não teve nenhum momento. Aqui é um momento específico da Selic a 2%, então a cota, a taxa de administração do fundo pesou. Mas, historicamente, isso aqui é uma perda ridícula, porque 2%, você perdeu do CDI em 30%, significa 0,3 no ano, entendeu? Então, significa muito. Só que qual que é o ponto? O fundo do Porto, esse tipo de fundo, ele é uma oportunidade. Como assim não é uma oportunidade, Floriano? Não vai valer a pena você investir para ele para sempre. Por quê? Vale a pena enquanto a Selic está alta. Por quê? A Selic alta significa 7%, significa aqui, ó, mais de 1%. Mais de 1% ao ano.
Isso significa com a Selic alta. Se fosse uma Selic de 2%, não valeria a pena você buscar 7% em cima de 2%. É melhor você deixar em um fundo de renda fixa, deixar uma conta remunerada, deixar em qualquer lugar, entendeu? Que tenha zero risco. Só que aqui você está assumindo um risco, um pequeno risco, na minha humilde opinião, para você ganhar muito mais no longo prazo. Só que você aproveita essas janelas. E como é alguma coisa que você consegue antever e o seu risco é muito baixo, vale a pena. Essa é a minha humilde opinião, tá bom? Essa é a minha humilde opinião. E eu tô mostrando aqui o que eu faço, tá bom? E tem uma comparação muito simples que dá pra fazer, tá bom? Ó, isso aqui é um investimento em 30 anos. Vamos supor que você invista 100% CDI em 30 anos. Não tô considerando tesouro direto, porque senão eu teria que descontar aquela taxa do tesouro, tá bom? E você vai investir em 107% CDI, beleza? Durante 30 anos. A diferença é de 324 mil reais, beleza? Em 30 anos. Ou seja, você chegar ou em 880 mil, ou em 1,2 milhão. Como eu não gosto de deixar nenhum dinheiro na mesa, eu sempre pego tudo. Ah, e se fosse com a Selic a 2%? Com a Selic a 2% não faria sentido nenhum, porque até que ele perdeu, teve aquele ano, 2020, que ele perdeu para a Selic, eu mostrei para vocês, só que a diferença foi 0,47 no ano, tipo... Na minha ponto de vista, não valeria a pena deixar o dinheiro no fundo do Porto nessa taxa Selic, porque não teria, eles não conseguem gerar eficiência nesse nível, com a taxa Selic tão baixa, não faria sentido. Eu teria tirado e colocado 100% CDI, então provavelmente eu não teria pagado esse 0,47%, tá? Muito provavelmente. Mas beleza, deixou também 0,47%, não vai te mudar em nada a tua vida também, perfeito? Então não é um ponto que eu observaria. Só que, como tem esse spread a mais, ganha um pouquinho a mais, eu deixo lá e não tem risco. Não tem risco, não, vou repetir. Tem um risco, só que o risco é muito minimizado, beleza? E agora vamos falar sobre investimento em meta pessoal. Floriano, quero casar. Floriano, quero comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa, mesmo que não faça sentido investimento, eu quero comprar uma casa, quero trocar de carro, mas eu não quero pegar empréstimo, quero realmente colocar uma meta pessoal, juntar dinheiro. Beleza, vamos lá então. Primeiro ponto que você tem que me falar é: qual que é o prazo? É 1 ano? É 3 anos? 5 anos? Qual que é o prazo? Aí você vai determinar, eu vou determinar para você aqui, dar um norte de qual rentabilidade você deve buscar em cima do CDI. Se você for ficar 1 ano com o dinheiro travado, você não vai usar, você tem que buscar algo em torno de 105% do CDI, tá? 3 anos, 108% do CDI. 5 anos, 110% do CDI. Isso aqui é considerando CDB. E olha que interessante, o Fundo do Porto, historicamente, pagou acima de 105% do CDI e você não fica com o dinheiro travado. O Fundo do Porto você pode sacar, tô gaguejando até. No Fundo do Porto você consegue sacar o seu dinheiro a qualquer momento e ele depois no mesmo dia, se você pede o saque antes das 2h30 da tarde. Ou seja, aqui você tem que travar 1 ano para você ter a mesma rentabilidade do fundo, entendeu? Ah, foi uma mega oportunidade, vai mudar minha vida. Não vai mudar a tua vida, mas eu gosto de pegar tudo que tem na mesa, tá bom? Beleza, Floriano, quais são os CDBs que valem a pena na guide a 105% CDI? A 105 não, para deixar 1 ano. Aqui temos os melhores CDBs na minha humilde opinião. Fiz uma seleção: Banco ABC, que tem uma mega qualidade, Paranabanco, mega qualidade, Banco Pan, mega qualidade, Banco BMG, mega qualidade. Todas com saldo muito bom, sem grandes riscos. Mas mesmo assim, eu aviso, não ultrapasse de 250 mil do CDB. Por CDB, não coloca mais de 250 mil reais em cada CDB, em um CDB só. Por quê, Floriano? Porque você perde a garantia do FGC. O FGC vai segurar o seu dinheiro até 250 mil. Passou disso, você fica tomando risco, sabe? Ah, de um banco quebrar e tudo mais? Exatamente. Ah, é muito comum isso? Não, faz mais de 10 anos que um banco relevante não quebra no país. Mas é sempre bom prevenir se tem a segurança, porque você vai passar, tá bom? E você pode colocar até em 4 CDBs. O FGC cobra até 4 CDBs. Você pode botar 250 mil em cada um. Se os 4 quebrar, o FGC te dá 1 milhão de reais cobertos, tá bom? Beleza? Perfeito? Continuando. E esse aqui, entre esses 4, esse aqui é o melhor pra mim, do Banco PMG, 106% CDI. Perfeito, você vai deixar 370 dias e vai ganhar 106% CDI. Muito bom, na minha opinião. Lembrando que tem a questão da tabela regressiva do imposto de renda, ou seja, não vai pagar 22,5. Beleza? 3 anos, Floriano, onde que eu coloco? Temos aqui 5 bancos com CDBs que você pode colocar. Lembrando, 250 mil, não coloca acima disso, perfeito? Aqui tem 2 que me chamaram a atenção. Do BMG, 109%, e tem o do Digimais, que é 113%, só que esse aqui é 1.078 dias, tá? E do Digimais, de 734 dias, é 112. Esses 2 aqui são rentabilidades boas, assim, são atraentes, de verdade mesmo. Não ultrapassa 250 mil, fica bem atento nisso. E temos aqui outro ponto, ó. 5 mil para começar, que é um pouco ruim. Você tem que começar com no mínimo 5 mil para investir nesses dois CDBs. Eu, se fosse colocar um valor relevante, eu distribuiria entre o BMG e o Banco Digimais.
Não tomaria todo o risco em bancos demais, lembrando que tem o FGC segurando. Mas é sempre bom você não arriscar tanto, porque o FGC não vai garantir sua rentabilidade, garante só o bruto, tá bom? Vai garantir só 250 mil, que já é um bom negócio já. Beleza? Então não tomaria todo o risco, eu dividiria entre DIMAIS e BMG. Se fosse um valor mega relevante. Se for um valor nem tão relevante, se você fosse aportando aos poucos, eu não colocaria, eu não ligaria tanto para esses detalhes, tá? De colocar tudo aqui ou tudo aqui, tá bom? Mas se você for aportando, lembrando, investimento mínimo BMG, R$ 1.000, perfeito? Acima de 5 anos, Floriano, temos aqui, ó, Banco BMG e Banco Modal, 111 e 109%. Esses dois aqui têm grande qualidade, então não teria grande ponto. Só que não distanciou tanto dessa rentabilidade de 3 anos. Então aí você tem que pensar, tem uma possibilidade dessa minha ideia, dessa minha proposta, eu precisar de dinheiro antes? Se precisar de dinheiro antes, prefere colocar 3 anos. Mesmo que você perca um pouquinho, mas você fica com uma liberdade de 2 anos a mais, tá? Uma liberdade que eu acho que vai te valorizar no futuro, tá bom? Lembrando que tudo isso tem tabela regressiva de imposto de renda, ou seja, se você passa de 720 dias, você paga apenas 15%. Isso aqui é lucro na veia, tá? Isso aqui é o dinheiro que você vai pagar e não vai pagar, ou seja, vira rentabilidade na veia, beleza? Agora, amigo, consegui te agregar alguma coisa até nessa aula aqui? Te agreguei um pouquinho que seja? Te agreguei? Se você achou que eu te agreguei um pouquinho que seja nessa aula, vou te fazer um pedido. Tira a foto ou print e compartilha o próximo slide, essa frase, que eu acho que vocês vão concordar. Vai ter gente que vai escutar isso tudo que eu falei e pensar assim, é muito difícil investir, é muito difícil. E amigo, difícil é ser pobre. Pode tirar foto, tirar o print e compartilha. Difícil, amigo, é ser pobre, amigo. Pobre tem que pegar ônibus lotado, pobre tem que acordar cedo pra caramba, pobre tem que comer mal, pobre não pode sair, pobre tem que contar moeda quando vai pro cinema, pobre não pode jantar em qualquer lugar, pobre não consegue viajar. Pobre é uma vida difícil. Investir é fácil. Para quem é pobre, investir é fácil. Difícil é ser pobre, tá bom? E olha aqui, ó. Quando o seu filho descobre que você não investiu? Vai ficar bolado, entendeu? Vai ficar bolado. Pode tirar essa aqui, foto também, que quiser compartilhar, marca lá no Instagram que eu compartilho no meu Instagram. Essa foto eu achei muito boa, entendeu? O seu filho vai descobrir, vai ficar bolado contigo, então já faz o papel, já seja um bom pai pro seu filho, tá bom? Então vamos continuar aqui. Voltamos para o tripé do investidor. Lembrando, essa parte aqui é a base da casa, essa parte aqui não vai te deixar rico, mas é a base para você fundamentar a tua riqueza, que é aqui que fica a riqueza. E agora vamos conhecer os tipos de investimentos que vão te deixar ricos. Exatamente, ricos, rico, tá bom? Vamos lá então. Primeiro, clássico, que eu mais gosto, ações. Eu coloquei um asterisco para small caps, porque small caps é uma classe de ações, que eu acho bem pertinente porque tem uma alta taxa de rentabilidade, que eu invisto bastante por sinal. Fundos imobiliários, e eu coloquei FIP, que nem um fundo imobiliário, mas eu coloquei ele dentro porque é também um investimento que a gente está olhando aqui e alguns são bem atraentes, tá bom? E são investimentos que muita gente não olha, mas vale a pena ficar de olho, tá? Outro, ETFs, que vocês vão aprender o que é do futuro também. E também BDR/estoques, que são ações americanas, perfeito? Beleza. Fundos imobiliários é excelente para você começar, tá bom? Porque te paga renda mensal e você vai começar a desenvolver mais. E a gente vai ter indicação de fundo imobiliário amanhã na nossa carteira, tá bom? Então, amigo, preste atenção nessa aula para você estar preparado para investir amanhã. E você precisa já ter a conta numa corretora para você investir amanhã, tá bom? Então vamos lá. Carteira de investimento para longo prazo. O que você precisa saber? O básico, o principal. Esse aqui é o principal de tudo. Diversificação, tá? A única coisa que você não pode diversificar na sua vida é a sua vida. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tirando isso, você tem que diversificar tudo, porque abaixa muito o risco. Eu vou te mostrar até um estudo de risco. O que é diversificar? Você não colocar todos os seus ovos em uma cesta só. Só que também você não pode colocar em 1 milhão de cestas, porque senão vira pulverização e você destrói a tua rentabilidade. Você destrói a tua rentabilidade. Então como que eu devo separar? Como que eu devo diversificar? Tá aqui o gráfico da diversificação que você precisa. Isso aqui é um gráfico que mostra o seguinte. Aqui em cima é o risco que você consegue diversificar com a quantidade de ativos. Se aumenta a quantidade de ativos, você vai ter menos riscos. Que é tipo o risco implícito de um ativo, tipo o da Americana. Se você tivesse Americana na tua carteira, tu toma uma porrada. Se você só tivesse ela, a porrada seria gigantesca. Se tivesse mais 10 ativos, seria uma porradinha ainda. Mais 20 ativos, seria uma porradinha. Mais 30 ativos, menos ainda. Beleza? Então esse aqui é o risco que você consegue diversificar com a quantidade. Esse risco aqui você não consegue diversificar. Um exemplo, a pandemia. Você não conseguia diversificar. A pandemia aconteceu no mundo inteiro. Você só conseguiria diversificar se tivesse outro planeta Terra.
Como não existe no caso, você não teria como diversificar. Esse é o risco que você não consegue diversificar. Você tem que diversificar esse de cima. E não adianta tentar, você não vai conseguir diversificar esse aqui, beleza? Vai matar a tua rentabilidade, você vai acabar perdendo dinheiro se você fizer isso, perfeito? Seguindo, qual que é a quantidade excelente de ativos, na minha humilde opinião? Dependendo da estratégia, dependendo de muita coisa, a quantidade perfeita é de 15 a 18 ativos, beleza? Só que na nossa carteira, por exemplo, vai ter 12 ativos. Você fala, pô, mas não tá fazendo sentido. Porque simplesmente um dos ativos é um fundo de fundos que tem vários papéis. E a gente colocou um percentual mais alto ali, só que aquele fundo representa outros fundos. Ou seja, você tem uma diluição de tabela em um ativo só. Então tem que ser uma análise, uma estratégia elaborada. Não pode, entendeu? Você tem que ter uma estratégia para criar um portfólio e a gente vai falar isso para você amanhã, tá? Eu vou te falar mais sobre isso amanhã, beleza? Continuando, tipos de investimentos, como eu já falei para vocês, antes de criar uma carteira por longo prazo, você precisa definir um objetivo. E o objetivo é tipo um espectro. Como assim? Você vai ter aqui crescimento, renda e proteção. Até, na verdade, isso aqui seria um triângulo, porque você pode ter uma ação que é mais de crescimento e mais de proteção, tá? E não tanto de renda, que eu coloquei no meio. Mas só para você entender, você não precisa colocar uma carteira 100% de rendas, de crescimento. Você não precisa ter uma carteira 100% de renda. Você pode ter uma carteira híbrida ali no meio. Que é o que você pode fazer, até pegando nossa carteira que eu vou indicar pra você, para assim, não, eu quero mais renda. Você pode pesar um pouco mais a mão na renda e a gente vai explicar como fazer isso no guia que você vai receber. Ou você pode pegar, não, eu quero mais proteção. Você pode pegar e pesar mais a mão em proteção, que a gente também vai te explicar como fazer, perfeito? Então, continuando, eu vou dar agora uma percepção de como funciona a análise de uma ação. Vou escolher uma ação para minha carteira. O que eu olho? O que você precisa olhar? Eu não vou olhar nem a ação específica, eu vou olhar o macro antes de escolher a ação, tá bom? Beleza, você vai olhar ações. Primeiro ponto, você tem que definir qual que é o tamanho da empresa, que está com relação ao nível de risco que você quer assumir. Você vai ter grandes, médias e pequenas. As pequenas são chamadas de small caps, são empresas que valem menos de 5 bilhões de reais. Mas 5 bilhões é pequeno? No mercado acionário, abaixo de 5 bilhões é pequena. Qual que é a lógica daqui? Uma empresa que vale mais de 25 bilhões tem uma dificuldade muito maior de quebrar do que uma small caps que vale 5 bilhões. Só que isso é uma regra clássica, uma regra que é uma caixa. Nem sempre é assim. Você pode olhar a empresa dentro e ver que uma small caps que vale 500 milhões, ela tem 300 milhões em caixa. A chance dessa empresa quebrar é muito, muito baixa, porque ela tem muito caixa. Mas normalmente tem uma história, uma justificativa por trás. Tem que entender, tem que estudar para ver se faz sentido ou não. E dentro das small caps, como eu falei, tem micro cap e nano cap. E aí são outras oportunidades. Você tem que ter um contexto para escolher esse ativo dentro da tua carteira. Você tem que escolher qual e por que aquele ativo faz sentido na tua carteira, tá bom? Então você tem que prestar bastante atenção nisso. Seguimos. Esse aqui são os setores, ou seja, você escolheu o tamanho da empresa, você vai olhar, beleza, qual o setor que eu quero? Temos 10 setores aqui, tecnologia de informação, saúde, energia, financeiro, consumo, indústria, transporte, comunicação, entre outros, tá bom? E aí você pega, vou pegar um exemplo aqui, vamos olhar consumo. Dentro do setor de consumo, temos mais duas classificações, consumo cíclico e consumo não cíclico. Dentro do consumo cíclico e consumo não cíclico, temos mais classificações. Cíclico, construção civil, utilidade doméstica, viagem, lazer, comércio, entre outros. Não cíclico, agropecuária, bebidas, entre outros. Ou seja, você tem dois tipos de investimento, duas classes de investimentos dentro do consumo. Aí você tem que entender qual que adapta mais no meu portfólio, qual que faz mais sentido no meu portfólio. Aí você tem que olhar, beleza? Beleza, vamos pegar aqui dois. Construção civil e agropecuária, beleza? Vamos olhar a construção civil, como que vai ter as segmentações dentro da construção civil. Tem isso? Tem isso também. Você vai dividir em três partes. Tem vários pontos de vista. Bom, eu peguei um ponto de vista em questão de construção civil. Baixa renda, média renda e alta renda. A baixa renda, por exemplo, vai ser influenciada por governo, porque o baixa renda é muito financiado por projetos governamentais aqui no Brasil. Média renda é o pior segmento, porque ele só cresce se tiver uma prosperidade muito grande no país como um todo, tá? E alta renda não depende tanto da economia interna do país, mas depende muito de bons projetos. Se você está numa mega crise no país, mas você lança um prédio de alta renda e um mega projeto em um local muito bom, na frente do Ibirapuera, por exemplo, vai vender. Mas cada prédio custa 5 milhões. Vai vender. Esse é o histórico que a gente tem aqui em São Paulo, principalmente, tá bom? Vai vender. Porque o cara que é rico, ele continua tendo dinheiro mesmo na crise. Na verdade, às vezes ele até ganha mais dinheiro na crise, mas isso é um papo para outra aula. Agropecuária. Aí você tem que olhar, é consumo interno ou externo? É receita em dólar ou real?
Tem vantagem competitiva a empresa ganha alguma coisa, tem um custo mais baixo que a média? Aí você tem que avaliar mais profundamente, beleza? Então vamos continuar aqui e agora vamos olhar uma empresa de construção civil de baixa renda. Aí tem alguns pontos que tem que olhar. Região de atuação, São Paulo tem uma vantagem, por quê? Porque é onde tem maior capital, é uma zona onde as construtoras têm muita prosperidade. Cidade pequena normalmente é muito mais difícil, muito complexo, beleza? Histórico da empresa, é um histórico positivo, consegue vender, consegue crescer, as pessoas entendem do que se faz, é uma empresa nova, tem que olhar. Banco de terreno, o que é banco de terreno? É o número de terras que ela possui, de terrenos que ela possui que ela pode lançar projeto. É importante também. Dívida, se ela está muito alavancada, se ela está endividada, se ela pode quebrar ou não. Estoque pronto, qual que é o peso do carrego, porque cada prédio que você tem, cada apartamento que você tem, sem conseguir vender, você está perdendo dinheiro, né? Porque você não consegue vender aquilo, aquele capital não está rendendo nada, tá parado, e você não, entendeu? Fica travado e muita construtora morre assim, tá bom? E aí, você viu isso tudo, você pode falar assim, é muito difícil, Floriano. Vou repetir, difícil é ser pobre. E lembrando, eu vou te ajudar de graça. E eu te falei isso na outra aula. Eu falei, você precisa entender as motivações das pessoas. Eu falei isso pra você na outra aula. Você lembra disso? Eu falei isso pra você. E agora você pode me fazer a pergunta que faz total sentido. Floriano, por que você vai fazer isso de graça? Você é um discípulo? Você é o que é? Por que você faz isso de graça? Você tem que fazer essa pergunta pra todo mundo que for querer te ajudar. É importante, porque senão você cai em coisas não tão boas, porque a pessoa vai te dar uma volta e vai ganhar por um lado, você não tá vendo e você tomou sem entender nada, beleza? E agora eu vou responder por que eu estou fazendo isso. Esse aqui é meu primeiro vídeo no YouTube, tá bom? Faz 2 anos. Por que eu tô fazendo isso aqui? Por visualização. Como assim, por visualização? Exatamente. Vou te elaborar um pouco mais. Eu comecei meu YouTube porque eu queria ter acesso a pessoas. Porque eu queria aprender mais para aumentar minha rentabilidade, para ganhar mais dinheiro com meus investimentos, tá bom? E aí, eu tive meu YouTube, que é esse canal aqui. Eu cresci bastante, até hoje eu nem utilizo tanto ele, mas eu vou voltar nele. Cresci e eu consegui entrevistar aí o CFO da Positivo. Ganhei muito nessa empresa. Essa empresa eu ganhei mais 70%. Ganhei muito dinheiro nessa empresa, Positivo. Tive ali também o Head de RI do BMG, conversei também até depois com o CFO do BMG, que é sócio. Conversei ali com os fundadores da Jauro, que é um fundo de investimento que tem mais de 100 milhões investidos. Get Ninjas, conversei com o CEO. Conversei com o CEO da JHSF, que é uma empresa de alto luxo aqui de São Paulo. Temos aqui, do São Paulo, do Brasil como um todo, tem aeroporto e tudo mais. Conversei com o diretor do CBE. O pai dele foi indicado para presidente da Petrobras na época do Bolsonaro, só que o pai dele não aceitou no caso. Conversei também com o comércio de derivativos. Conversei com o Christian. Quem que é o Christian? CFO do Unipar. O que é isso? É uma empresa que vale 8,3 bilhões. Eu peguei um diretor de uma empresa que vale 8,3 bilhões e ele me deu uma aula de 1 hora e 16 minutos. De graça. Olha eu ali. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero o tempo dessas pessoas e eu não consigo pagar. Quanto que custa o tempo desse cara? Ele ganha bem. Ele CFO de uma empresa de 8 bilhões. Deve ganhar bem. A diretoria dessas empresas, olha depois lá. Eu devia ter pego, mas eu não peguei. Da próxima, se eu coloco na próxima aula, eu coloco pra vocês qual que é o bônus dessa galera. Mas ultrapassa 1 milhão assim no ano, tá bom? Então, eu não conseguiria pagar a hora desse cara. Esse cara não tem interesse em vender hora. Mas ele tem interesse em ajudar a empresa a ser divulgado. Explicar mais aos investidores como que funciona a empresa dele. E aí, eu ali, com um bom servo da educação brasileira, estava ali ajudando ele a educar os investidores brasileiros. Entenderam? Temos aqui também o Everton, que eu fiz acho que umas 4 ou 5 lives com o Everton. Ele deixou de ser CEO da Wiz, mas na época que eu fiz live com ele era o CEO. Fui lá no Investor Day, que foi o último Investor que ele participou, tirei uma foto com ele. Foi sensacional, consegui falar com ele, conversei com ele, aprendi muito. Também um cara que ganha muito bem, eu não conseguiria comprar a hora desse cara. Qual que é o resultado disso tudo? Eu tive uma rentabilidade muito acima da média. Muito acima da média. Ganhei o Ibovespa desde sempre, beleza? Só em 2021 que deu uma fraquejada ali, mas voltei forte em 2022, beleza? E estamos aqui em 2023 indo bem. Já tá acima disso aqui em 2023. Espero que continue pelo menos. Beleza? Continuando. Beleza. E eu cheguei aqui. Consegui ter acesso a CEO, consegui. Só que eu parei, pessoal. Parei. Deu um platô ali que eu não consigo ter acesso a gente maior do que isso. Eu não consigo ter... Travou, não tô conseguindo ter acesso a empresas que valem 40 bilhões, 30 bilhões. As empresas não me respondem, é difícil. E quando me respondem, eu falo só com RI, eu não consigo falar com o diretor, não consigo falar com o CEO. E aí, eu vou te explicar agora mais ou menos como que funciona um processo de você achar uma boa empresa para você investir, tá bom? Vamos lá. Eu, no meu caso, eu faço reunião, por exemplo, fiz com o Sampact, fiz aqui no Pão de Açúcar, conversei umas horas com o CEO da Pliner,
Depois eu fiz até uma live com ele também, mais, acho que foi 2 horas conversando com o CEO e CFO, eu e o Léo, beleza? Também vou aqui, ó, mais reunião, mais conversa com o investidor em Investor Day. Temos também aqui, ó, calma aí. Tem esse vídeo aqui, ó, que é basicamente, isso aqui é na Time for Fun, fomos lá para uma reunião na Time for Fun. Deixa eu ver, próximo, tem mais um vídeo. Isso aqui é uma reunião, deixa eu ver. Isso aqui é a reunião no BMG que eu fui com o Léo. Esse aqui é o Léo, ó, esse aqui é o Léo. A gente foi numa reunião lá com o diretor de RI do BMG, beleza? Eu já fui numa reunião anterior com o CFO. Temos aqui mais um vídeo, onde que é esse aqui? Uma reunião com a RI da Brasil Agro, também para conhecer mais uma empresa. Ou seja, nessas fotos aqui que eu mostrei, tem aí umas 10 empresas, eu acho, 5 ou 10 empresas, rapidinho, tá bom? Beleza. E aí eu achei uma empresa, achei empresa para investir, perfeito, perfeito. Deu aquele trabalho, procurei, achei, eu acho que essa aqui é uma oportunidade. Na verdade, nesse caso aqui eu achei duas, que foi Pão de Açúcar e Pliner. Eu investi mais ou menos 40 mil em cada uma e tô ganhando 10.500 na Pão de Açúcar, tô ganhando Pliner 10.300, chegou a 16 mil meu ganho com Pliner, só que caiu agora e deve subir em breve, espero que suba, não vendi, eu gosto muito da ação, lembrando que isso aqui não é recomendação, a recomendação vem amanhã, então preste atenção, tá bom? Não sou analista para recomendar, beleza? Continuando, beleza, tô ganhei 20.820 reais, perfeito. Ah, Fernando, por quê? Beleza, não tô entendendo o problema. O problema é que isso aqui me limita. Por quê, Floriano? Porque eu não consigo mais ver aqui isso aqui de empresa. Eu vi 10 aqui, isso aqui, não consigo ver mais que isso. Eu não consigo hoje, 20 mil, não dá pra me contratar uma equipe de analista, várias pessoas ficar olhando várias empresas. Então tem muita oportunidade que passa pela minha mão, assim, ó, escorre. E eu não pego. Por quê? Eu não consigo, hoje, com o meu capital, ter uma estrutura para isso. Como que bilionários fazem? Eles criam um fundo, como Family Office. É um fundo que tem lá 200, 300 milhões, e é simplesmente o dinheiro de uma pessoa, e ele contrata uma equipe para ficar buscando investimento para ele. Hoje eu quero buscar, só que eu só consigo buscar pra mim mesmo. Aí beleza, eu busco junto com o Léo, a gente fica olhando, a gente troca ideia e tudo mais. Mas não tem escala, não consigo ver 100 empresas, 50 empresas, 40 empresas de forma profunda. Entendeu? E aí que eu comecei a me incomodar com isso. E eu pensei, e se eu compartilhasse o que eu tô achando agora? E eu comecei a compartilhar, porque minhas amigas, minha mãe, todo mundo começou a pedir investimento, me ajuda, me ajuda. Comecei. Essa aqui eu mostrei até na aula passada, é a Giovana, rentabilidade de 30%. Essa rentabilidade, o que tem ali? Positivo, que ela ganhou dinheiro junto comigo, e Pliner, que é essa empresa que eu mostrei pra vocês aí, que eu conversei muito com o CFO. Também tive aqui, ó, com a Letícia, eu coloquei até essa foto que é engraçada, porque essa foto eu usei na pré-formação investidor, e é uma foto que quando eu conheci ela na escola, a gente virou amigo por muito tempo, aí não sei quantos anos depois, ela começou a investir, depois de eu tentar estimular muito, ganhando 24,9%. Só que isso aí é rentabilidade do ano passado, tá bom? Essa aqui é atual. Essa aqui é bem atual, em janeiro. Essa aqui é do ano passado, tá bom? Que eu não atualizei o print com ela. Basicamente, comecei a compartilhar com essas pessoas que me pediam ajuda, Eu, beleza, comecei a compartilhar, começou a dar certo, eles começaram a gostar, vocês podem pensar que eles devem estar felizes. Fiz também para minha mãe tá aqui, ó, rentabilidade boa. Também do ano passado, não cheguei a atualizar ainda. E aí, beleza, eu pensei, como que eu faço isso pra escalar? Porque eu preciso ter uma receita. Ninguém dessas pessoas me pagam nada, tá bom? São meus amigos e eu não tô cobrando. Até porque seria ilegal eu cobrar. Porque isso aí se caracterizaria como recomendação. E eu não recomendei nenhuma ação pra nenhuma. Como assim? Ela comprou minha ação? Eu sugeri, eu falei, eu gostei de tal empresa, eu estou comprando. Por isso. E elas foram lá e copiaram, mas não foi recomendação. O que a gente vai dar amanhã é recomendação. Por quê? Porque a gente tem regulação, a gente tem um CNPJ, a gente tem uma empresa por trás e a gente tem um analista. E a empresa é a tese. A tese é a minha forma de conseguir escalar isso. Eu quero criar uma equipe, eu quero expandir, eu quero conseguir olhar mais empresas. E para isso eu preciso ter uma estrutura. E para ter essa estrutura, eu posso utilizar o conhecimento que eu tenho hoje, as empresas que eu olho hoje, para compartilhar com vocês. Em compensação, vocês vão me pagar um valor para poder receber essas recomendações. Amanhã não, amanhã vai ser totalmente de graça, tá bom? Fica bem claro. Amanhã vai ter uma carteira que vai ser 100% de graça para vocês. Vocês vão ganhar uma carteira, tá? Se vocês quiserem mais serviço, mais coisas, aí vocês podem assinar, mas amanhã vai ser de graça, fica bem claro. Beleza. E aí, eu tava com esse projeto há algum tempo já. Comecei a fazer faculdade, voltei à faculdade para tirar o CNPI, poder indicação. Contratei um CNPI para ajudar a gente aqui, começar e tudo mais. E aí eu conheci o Léo muito tempo atrás. E aí eu voltei a falar com o Léo. O Léo saiu do fundo que ele geria. O Léo geria um fundo de mais de 300 milhões de reais.
ele saiu, apresentei o projeto da tese para ele, a gente começou aí Investor Day, a gente começou a se encontrar muito porque a gente tinha interesses em comuns em várias empresas, e aí a gente começou e foi crescendo, a nossa amizade, tanto o projeto a gente foi crescendo, porque o projeto demora muito para ser aprovado, demora, pessoal, demora. Você tem que fazer contrato social e volta, e vai, e cadastra CNPI, e volta, e vai. Então, até ficar tudo regulado, como tá agora, 100% regulado, revisado, a PMEX, tudo, levou acho que uns 8 meses. Então, nesse tempo a gente foi amadurecendo, buscando muita coisa. E aí, chamei o Léo pra entrar nesse projeto comigo, ele topou, ele tá dentro, ele é o nosso analista agora. E agora eu vou falar um pouco do Léo pra vocês conseguirem conhecer, que é ele que vai recomendar a ação amanhã. Eu olhei também e tal, endosso muitas daquelas ações, tenho em carteira muitas daquelas ações, mas quem vai assinar é ele porque ele tem todo o respaldo jurídico para isso, perfeito? O Léo fez a Universidade de São Paulo, a USP, fez MBA no INSPER, então o cara parece inteligentinho, né? Parece que tem inteligentinho. Tem todos os certificados CFP, CGA, CPA 20, CNPI também, que ele não atualizou, o LinkedIn atualiza o LinkedIn, Léo, pô, me ajuda aí. E a gente também, ele descobriu junto comigo, a gente investiu junto na Pliner aí, então ele também tá sorrindo à toa como eu. A gente não vendeu ainda, ele também não vendeu ainda, a gente gosta muito do ativo. E ele tava lá na reunião com o BMG que a gente fez lá, como eu falei pra vocês, que a gente fez a reunião que eu mostrei já. E amanhã vocês vão ter acesso à primeira carteira da tese, que é a carteira Meta. A carteira Meta é a mesma carteira que eu dei pros meus alunos no curso, tá? Lembrando, é uma carteira para quem quer começar do zero. Aí, obviamente, que no guia, você vai ganhar um guia também, que eu já vou mostrar pra vocês. Você vai conseguir regular essa carteira e adaptar ela pra você. Você vai ter um guia dela. Ah, Floriano, eu vou precisar te pagar pra ter acesso? Não, vai ser de graça. A carteira vai ser de graça, tá bom? 100% de graça. Você vai ganhar toda a carteira e vai ganhar o guia, beleza? Então, amanhã você vai ganhar a carteira. Esse aqui tem os setores que eu coloquei pra dar uma instigada em vocês, ficar curioso, ó. Setores, ó, finanças ex bancos. Qual a ação que você acha que é essa? Finanças ex bancos, large cap dividendos, construção civil, small caps valor. Se vocês quiserem chutar aqui embaixo qual as ações que vocês acham que vai ser legal. ETF. Então, tudo isso aqui e tem toda uma explicação de por que cada ativo está na carteira. Ah, é porque o ativo é bom? Não, esse ativo tá ali, é bom. Além de ser bom, ele tem que casar com a carteira. Porque a carteira tem que ter diversificação, que são todos aqueles pontos que eu expliquei pra vocês, tá bom? E o Léo, nosso analista CNPI, é o cara que recomenda e assina essas indicações, tá bom? Perfeito? E amanhã vocês vão ter acesso a toda a carteira e a explicação e também ao relatório guia da carteira. O que é esse relatório guia da carteira? Você vai ter a explicação de cada ativo, resumidamente, não vai ser uma explicação hiper elaborada, que você pode fazer um relatório de 100 páginas para explicar facilmente, uma empresa consegue ultrapassar em 100 páginas, ou seja, resumido, e também um guia de aporte, como colocar dinheiro, qual quantidade. Amanhã a gente também vai falar isso, mas você vai ter um guia, você vai ganhar um guia. Esse guia vai ser enviado para o WhatsApp. Só quem vai receber esse guia vai ser quem tiver no WhatsApp e também quem tiver a senha, que amanhã vai ter uma senha para esse PDF que eu vou te dar na terceira aula, que é a aula de amanhã, beleza? E amanhã você consegue investir na prática. Como assim, Floriano? Você já abriu conta, você vai receber ação, você vai ter o relatório, você vai poder investir, você vai estar totalmente pronto, por isso que você tem que ter aberto a tua conta, beleza? Então, espero muito te ver amanhã, e agora vamos começar a revisão dessa aula para você não ter perdido nada, beleza? Primeiro ponto, a gente pode estar em um ponto de inflexão. Pode estar, não é um fato, mas pode estar, pode estar. E até uma coisa que gerou muita ansiedade na gente quando a gente estava esperando a conclusão de todos os processos da tese, era a gente perder o time. Porque várias vezes a gente fez a bolsa, aí voltou. Então a gente deu sorte aí de conseguir colocar a carteira em um momento muito próspero, tá? Então nesse momento a gente tá bem próspero ainda, na minha humilde opinião, beleza? Continuando. Então esse pode ser um momento de virada. Com certeza? Não existe certeza nisso, tá bom? Outro ponto. Investe que aos pouquinhos você vai ver seu patrimônio crescer e cada vez você se motiva mais e cada vez você vai crescer mais, tá bom? Então, não esquece, beleza? Continuamos aqui. Revisão. R$10 você pode começar, mas eu recomendo 100, beleza? 2 anos faz muita diferença, é você chegar numa renda de R$11.190, eu já falei isso pra você, ou seja, começa o quanto antes. Missão básica, abre conta, tem um link na bio aqui do vídeo que eu explico detalhadamente. Você aprendeu também a base para investir, você não sabe se a casa vai ser boa, mas se a base for ruim e a casa boa, você pode morrer de qualquer forma, beleza? Então nunca abra mão de uma base firme, beleza?
E aqui temos a base firme que vocês entenderam detalhadamente como é que faz para identificar se a base sua está correta ou não, detalhadamente, e também receberam dica de investimento. E aqui, ó, para quem não tirou a foto, aproveita. Investir é difícil. Não, investir é difícil, alguém falar, difícil é ser pobre, amigo. Investir não é difícil é ser pobre, beleza? Então pode tirar foto e compartilhar, beleza? E hoje tem hashtag, eu vou te dar a hashtag. Então você também aprendeu que o que te enriquece é isso aqui, investimento para longo prazo, investimento para renda. E aqui temos a revisão, ou seja, todos os tipos de investimento que a gente citou aqui e que você precisa de 15 a 18 ativos para você ter pulverizado, mas você pode ter menos ativos se você tiver ativos que englobam outros riscos dentro dele, como a gente vai mostrar amanhã na carteira. E você não precisa escolher uma classe específica de ativo, crescimento, renda, você pode escolher o meio termo, você pode fazer uma carteira híbrida. A gente também vai te ensinar mais sobre isso na aula de amanhã, beleza? E você aprendeu também bastante como olhar ações, os setores e tudo mais, como casa e como funciona mais ou menos uma análise de forma bem resumida, beleza? E também você entendeu como que funciona para achar uma ação, tem um certo trabalho, existe uma demanda de tempo, e para você realmente achar grandes oportunidades, é muito interessante você ir no local, você conhecer pessoas, o networking ajuda muito, ajuda absurdamente, beleza? Também temos aqui a carteira meta que você vai receber amanhã de forma 100% gratuita, beleza? E o relatório guia da carteira que você vai receber pelo WhatsApp, só se você tiver senha, então você tem que assistir a aula de amanhã. E temos aqui, eu quero muito saber sua opinião, amigo. Chegou até aqui, eu quero saber sua opinião, comente aqui abaixo, quero muito que você comente aqui abaixo. Você gostou? Tem uma sugestão? Fala mais rápido, fala mais devagar. Mais devagar, eu tenho certeza que ela vai falar. Tô dando até umas gaguejadas aqui de vez em quando. Tão rápido que eu falo às vezes. Tô tentando desacelerar, mas eu me empolgo, eu não consigo desacelerar, beleza? Mas comenta aqui, eu tô falando até muito beleza. Comenta aqui embaixo, por favor, qual a sua opinião. Me dê sugestões, tá bom? E se você tiver dúvidas, fique à vontade também, que eu pretendo responder todo mundo, tá bom? Vou responder todo mundo, então deixa aqui embaixo. Fred, mas a minha dúvida da aula passada não foi respondida. Vai ser respondida, amigo. Calma um pouquinho que teve mais de 200 comentários, mas vai ser respondida. E também, se você quiser tirar dúvida, você também pode tirar pelo WhatsApp, tá? O link tá aqui na descrição, pelo WhatsApp. E hoje, às 8 horas da noite, vamos ter mais uma live no Instagram. Mais uma live imperdível. E se você não viu a live de ontem, veja, tá salva lá, veja a live de ontem, porque realmente foi transformacional. A galera gostou muito, realmente tem muito comentário. Eu até pegar os comentários, eu esqueci de colocar os comentários aqui da aula, mas a galera gostou muito, ó. 155 curtidas, essa aqui é a gravação, ao vivo teve muito mais, tá bom? E agora, mais uma coisa, se você não tá no grupo do WhatsApp ainda, para você receber o relatório, precisa estar lá. Link na descrição, entra no grupo do WhatsApp, tá bom? E agora a hashtag para você que chegou até o último milímetro, o último segundo desta aula. Difícil é ser pobre. Hashtag difícil é ser pobre. Pode comentar aqui. E eu te vejo amanhã na próxima aula. E na próxima aula vai ser transformacional. Vamos ter pela primeira vez a carteira. Pela primeira vez eu vou poder falar, isto é recomendação. Porque eu passei alguns anos no YouTube tendo que falar, não é recomendação. Então pela primeira vez vai ser recomendação. Teremos o analista, teremos a empresa por trás, tudo 100% pronto, perfeito? Então, até a próxima, te aguardo amanhã.